Olá, pessoal! Novamente presente aqui com vocês, mais um painel. Para você que está nos assistindo, esse é o quarto Atlantic Connection. Estamos com mais de 5.000 pessoas assistindo esse evento, que é o nosso principal evento de conexão entre Brasil e Portugal. E antes de mais nada, eu gostaria de dar as boas-vindas, um agradecimento muito especial ao Francisco Costa, que nos recebeu aqui no consulado. Eles também estão fisicamente aqui no consulado. E olha, Francisco, o pessoal, tenho certeza que tem muita dúvida, até por não saber o que é a ICEP. Então eu gostaria que nessas primeiras palavras, antes de mais nada, seja bem-vindo ao Brasil. Você chegou no Brasil agora. Muito obrigado. Faz exatamente agora 3 semanas. Que bacana. Seja bem-vindo ao Brasil. Muito obrigado. Que você se sinta acolhido como nós somos acolhidos em Portugal. Então, que bacana. Fala um pouco para mim da sua atuação, da ICEP, para a gente poder bater um papo sobre isso. Bom, em primeiro lugar, obviamente, agradecer à Atlantic Hub pelo convite para participar neste Atlantic Connection. Para a ICEP é uma enorme honra e um prazer ser um dos parceiros institucionais desta iniciativa, que já é um marco nas relações entre Portugal e o Brasil, no âmbito também de outras competências, em particular da própria divulgação que fazem de algumas iniciativas, e mais tarde vamos ter a apresentação da missão. Não sei se já estou a revelar um pouquinho relativamente a algumas oportunidades em Portugal. Bom, Benício, eu posso lhe dar uma resposta institucional e posso lhe dar uma resposta mais pragmática. Do ponto de vista institucional, a ICEP, que é a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, é uma entidade pública de natureza empresarial que é vocacionada para a criação e o desenvolvimento de um ambiente de negócios competitivo que apoia a globalização da economia portuguesa. Mas eu, como lhe digo, pode-se lhe dar uma resposta mais pragmática, mais prática, e esta resposta assenta nos 3 pilares de atuação da ICEP: internacionalizar, investir, comprar. E dentro desta dinâmica, é importante realçar as nossas competências e o acompanhamento que nós fazemos dos processos de internacionalização das empresas portuguesas, da captação de investimento estrangeiro para Portugal, investimento estruturante, e depois da promoção de Portugal, da promoção da imagem do nosso país, enquanto, neste caso, através deste tipo de iniciativas que são criadoras de valor. Muito bom. Francisco, eu sou digamos, um fã das ações da ICEP. Nós tivemos uma super oportunidade no ano passado de estarmos juntamente com vocês, ajudando em algumas ações. Lembro do Portugal Global que fizemos no Rio de Janeiro, na verdade que vocês fizeram no Rio de Janeiro e nós participamos, que foi simplesmente espetacular. Bacana porque nesse evento, foi muito fácil perceber justamente as oportunidades que existem em Portugal. Então, tínhamos lá uma área falando especificamente sobre os mares, o que Portugal tem indústria e tudo mais, uma área voltada para a área vinícola, outra área falando do turismo Portugal, e uma área também falando do ecossistema de inovação e de empreendedorismo. Justamente eu falava num dos painéis sobre esse tema. Olhando as ações da ICEP e tudo que vocês representam em termos de oportunidades para o empresário que quer olhar esse universo e falar, cara, faz muito sentido para mim pegar esse caminho, cruzar o Atlântico e iniciar uma operação. Como que você enxerga para as nossas relações nos próximos 12,
4 meses, o que a ICEP está imaginando de oportunidades aí para esse universo de empresários? Que é quem mais nos ouve, tá, Francisco? Bom, acaba por ser muito interessante essa pergunta, porque até me permite pegar em algo que eu falava num dos pilares relativamente à captação de investimento estruturante. É inegável que neste momento, em virtude de todas as condicionantes da pandemia, esse ecossistema que mencionava se alterou. É certo. No entanto, não deixa de ser relevante indicar que a ICEP, durante este período da pandemia, conseguiu continuar a captar investimento para Portugal. E foram 7 os projetos, sobretudo na área de serviços e tecnologia, que foram captados. A sua origem, Estados Unidos, mas também o centro da Europa. E, portanto, isso é uma visão que eu gostaria de dar, de que conseguimos surfar neste momento e continuar a apresentar a nossa oferta e continuar a apresentar Portugal como um destino muito competitivo. Relativamente a oportunidades, e também pegando um pouquinho no que o Sr. Consul-Geral mencionava antes, é indesmentível que há setores que continuam a marcar esta tendência, há setores que continuam, em particular na relação Portugal-Brasil, a ser aquilo que vocês aqui apresentam como carro-chefe. O setor agroalimentar, agrícola, tudo o que diz respeito ao setor do azeite, setor vitivinícola. Mas mais do que apontar oportunidades específicas em setores, eu creio que o importante de destacar é exatamente a componente de inovação e a componente tecnológica que hoje é transversal a todos os setores e a oferta que nós temos em Portugal. Até o próprio presidente da ICEP, em muitos destes momentos que nós temos de promoção, quando lhe apresentam, ou quando lhe perguntam, e em todo momento o empresário que olha para o seu plano de expansão e tem como fatores a considerar e olha para todos os mercados, as suas vantagens competitivas são em grande parte idênticos, ou neste caso os parâmetros são sempre similares. É a infraestrutura, é a parte tecnológica, é a dimensão do mercado, são os pontos. E então, onde é que Portugal se encaixa? Onde é que Portugal, e através, neste caso, da ICEP e toda a rede de promoção que nós fazemos, o que é que se destaca em Portugal? E eu destacaria o talento. E por talento entende-se uma mão de obra altamente qualificada, uma mão de obra altamente especializada, uma mão de obra que é, a nível da sua fluência em línguas e idiomas, é internacionalmente reconhecida, e que depois tem uma associação também com uma componente académica muito forte. Portugal, hoje em dia, apresenta-se como um polo onde, claramente, a formação em gestão e engenharia é muito forte, onde todos os profissionais são altamente qualificados e onde as nossas universidades são reconhecidas internacionalmente por esse valor acrescentado. Sendo que é muito relevante também realçar que no primeiro semestre de 2019, mais de 5% do total de alunos inscritos no ensino superior em Portugal eram brasileiros. Que são à volta de... Deixa até eu conferir aqui nos meus dados. Olha que número interessante. 5%, Francisco. Estamos a falar de 13 mil, no primeiro semestre de 2019, estamos a falar de 13.295 alunos. Caramba. Pode parecer um número num universo eventualmente pequeno, mas considerarmos o total de alunos estrangeiros inscritos em Portugal, mais de 25% são brasileiros. Olha que interessante, hein? Então, o que é que isto revela, sobretudo para o empresário brasileiro que olha para Portugal? É que nós estamos a falar de um ensino superior altamente qualificado, com processos de admissão bem acessíveis, mas sobretudo que eles podem ter a garantia de que uma vez que olhem para Portugal através deste perfil do talento e a inovação, os nossos quadros são sem dúvida uma mais-valia para eles. 2 pontos eu destacaria na fala do Francisco, né? Primeiro, o dado do número de alunos conecta com o primeiro painel, que era o painel de morar em Portugal. Então, ele corrobora para justamente o movimento que nós temos falado do número de brasileiros que tem colocado Portugal como uma nova oportunidade. Eu sempre gosto da palavra ressignificar, né? Quando você muda de país e começa uma jornada em outro país, você tem que se ressignificar, porque você tem que mergulhar na cultura do lugar que você está indo, né? Do país que você está indo. No caso de Portugal, muito ligado sempre com as nossas raízes até históricas e de origem mesmo. E outro ponto é a transversalidade do que ele trouxe para nós, do conteúdo de inovação. O que nós sempre dizemos dentro da Atlantic Hub, para os empresários que nos procuram, com projetos, com ideias, com modelos de negócio, é o quanto é inovador esse teu modelo para o universo que você está pretendendo.
É engraçado porque a gente muitas vezes tem uma noção sobre inovação como algo que parece ser algo incremental, ou um pequeno ajuste, ou algo que eu criei. Será que é inovação, de fato? Quando a gente constrói uma proposta de valor, olhando um país como Portugal, que é porta de entrada para um grande mercado consumidor, a gente está falando muitas vezes em mudar o seu produto, em criar um novo produto, olhando o aspecto cultural como o basilar disso. Francisco, vou até pegar um outro ponto aqui. Você veio da Venezuela para cá, né? Conta para mim essa história. Você vai ficar conosco aqui os próximos 30 anos? Bom, a verdade é que esta questão, se me permite, foge um pouquinho aqui quase do âmbito, não é? Mas também para explicar e dentro um pouquinho da componente como é que funciona a ICEP, neste trabalho todo de apoio ao processo exportador das empresas portuguesas, neste trabalho de apoio à internacionalização da nossa economia e de captação do investimento estrangeiro, nós, em articulação com a rede diplomática e a rede consular portuguesa, temos uma parte que é a nossa rede externa, que são os nossos pontos de contacto em mais de 80 mercados, que é a cobertura, é a abrangência da ICEP. E, no meu caso, antes agora de ser responsável, diretor pelo mercado aqui do Brasil, em São Paulo, sediado em São Paulo, estive em Caracas, na Venezuela, foi o meu primeiro posto. Bacana. Francisco, quando você toca a questão da inovação, como que você enxerga essa dinâmica dentro dos mercados de Portugal? Há algum mercado que chama atenção pelo grau de inovação que atinge hoje, talvez com um destaque mundial? Até porque os empresários às vezes nos perguntam, Benício, qual o setor que é mais inovador em Portugal? É possível a gente destacar um mercado que você fala, olha, aqui muita tecnologia de ponta, há uma construção até dentro das universidades que nos colocam numa posição de provavelmente protagonismo nesses segmentos. É possível a gente olhar de uma forma assim? A verdade é que, eventualmente para o público que nos assiste e para todo este ecossistema do qual faz parte a Atlantic Hub, é quase aqui como estar a vender ou a ensinar a missa ao padre, como nós dizemos em Portugal, mas não deixa, o setor das IT. O setor das IT, sem dúvida nenhuma, e onde nós aqui conseguimos encontrar esse diferencial e esse setor de oportunidades, sem dúvida. Nos painéis anteriores, aliás, no painel anterior, onde foi mencionado essas oportunidades mais relacionadas com viver em Portugal, no que diz respeito a vistos relacionados com o investimento, há um projeto, ou neste momento, um programa de certificação que se chama TechVisa, que é claramente demonstrativo, ou é o exemplo perfeito de que este é o setor a ter em conta. Este processo de certificação é dirigido às empresas e é um processo que está a procurar atrair mão de obra altamente qualificada. É um projeto que, ao longo do último ano, já conseguiu criar mais de 1000 postos de trabalho, sendo que desses 1000 postos, 91% foram no setor das IT. Bacana. Portanto, a partir daí, considerando o quadro de incentivos, considerando o quadro de benefícios associados, eu creio que é incontornável assinalar este setor como aquele que se destaca. No entanto, voltando novamente atrás ao que referia, mas também às palavras iniciais do Sr. Cônsul, esta transversalidade permite que, em setores considerados mais tradicionais, como o próprio têxtil, a verdade é que a componente tecnológica é de tal forma, hoje em dia, avançada, que é possível identificar oportunidades que antes poderiam ser vistas como nicho, mas que a integração de Portugal no mercado de 500 milhões de consumidores da União Europeia abrem muitas outras portas, sem dúvida nenhuma. Novamente, um dos pontos super interessantes dessa fala do Francisco diz respeito ao mercado de tecnologia, né? O mercado de TI, tecnologia da informação. Recentemente eu escrevi um artigo no nosso blog da Atlantic Hub falando por que Portugal é atrativo para as empresas de tecnologia brasileiras. É interessante que no nosso processo, no processo da Atlantic Hub, de primeiro análise de aderência de uma empresa ao mercado português, segundo, o processo em si de internacionalização dessa empresa, nós temos o mercado de tecnologia como quem mais nos procura. É interessante que neste momento nós temos 5 empresas, grandes empresas brasileiras, iniciando esse processo de abrirem o seu olhar para o mundo a partir de Portugal. Eu lanço aqui a seguinte questão. Muitas vezes eu sou perguntado, poxa, o mercado é pequeno em Portugal. Você está olhando Portugal como porta de entrada para a Europa e de Portugal atender o mundo. Eu tenho o caso de uma empresa de tecnologia que trabalha com outsourcing e também com a implementação de alguns sistemas, que já olhou Portugal como a sua base para a América do Norte. Olha que interessante.
Então, ele está indo para um processo de internacionalização, onde ele entende que o mercado europeu é um mercado interessante, mas tem um olhar extremamente interessante também para a América do Norte. Dentro dessa dinâmica do mercado de tecnologia, Francisco, a gente destaca o Web Summit como o momento que lançou luzes, de certa forma, do mundo inteiro. Tradicionalmente, nós temos uma missão para o Web Summit. Eu participei dos últimos 4 Web Summits, e inclusive foram em Portugal, né? E o que chama a nossa atenção? A pujança, o número de oportunidades, o ecossistema que já é espalhado por todo o país de Portugal, falando especificamente ali de Portugal. E segundo, para muitos empresários brasileiros, inclusive eu ouvi uma fala de um empresário esses dias, ele está montando uma base em Portugal e contratando ex-funcionários dele que moram em Portugal. Olha que interessante. Como que você enxerga os hubs o hub de inovação dentro de Portugal? Para nós, brasileiros, às vezes imaginar você ter uma empresa de tecnologia super próxima de uma universidade é algo um pouco estranho, porque as universidades no Brasil são muito mais voltadas para a formação e têm lá o seu caráter mais ideológico, que as afastam da iniciativa privada. Então, a iniciativa privada não é tão bem vista assim, raras exceções. Em Portugal, a gente percebe um completamente contrário. As universidades são muito próximas das empresas, inclusive fomentando ações e criando novos business. É uma oportunidade esse olhar também? É uma oportunidade esse movimento, Francisco? Sem dúvida, Vinícius. Voltando um pouquinho atrás, no início da sua fala, também para conseguirmos concretizar de maneira tangível o que é que quando se apresenta Portugal, neste caso, como um país que é inovador e um país que tem os seus serviços públicos altamente digitalizados, o que é que também se pretende dizer com isto? Foi um ótimo exemplo que vimos agora durante este período da pandemia. Durante este período de lockdown, foi um período onde o home office tornou-se rotina para todos. Em Portugal, o aumento do tráfego de dados, o aumento do tráfego de dados móveis foi superior a 50%. Uau! Mas a partir daí nós conseguimos ver que tudo isto que efetivamente estamos a apresentar às empresas a nível de estrutura, a nível de resiliência do nosso sistema de infraestruturas tecnológicas é verdade. E isto é verdade porquê? Porque nós tivemos mais de 53%, de acordo com uma pesquisa da Universidade do Porto, mais de 53% das empresas portuguesas a trabalhar em home office. E a verdade é que os sistemas tecnológicos nunca falharam, nunca houve um breakdown. Aliás, temos um exemplo muito claro de uma empresa, a própria Vodafone, que é um centro de serviço, um centro de partilha, não é? Que tem os seus call centers e que neste caso em específico de uma área que foi 200% aumentada a demanda durante este período, mas a Vodafone de Portugal conseguiu pôr 100% dos seus call centers a trabalhar remotamente em apenas 4 dias. Portanto, 4 dias. 4 dias. Quantos funcionários a gente está falando? Você tem uma ideia? De acordo com o levantamento que nós fizemos, estamos a falar de mais de 1.500 trabalhadores. Que bacana, né? Portanto, aqui, ou seja, já vou à sua pergunta, não estou a fugir à sua pergunta, estou apenas a querer dar um exemplo bem claro, não é? Bem tangível daquilo que são as infraestruturas tecnológicas de ponta que existem em Portugal e a sua força, não é? Que apresentam. Relativamente à sua pergunta, Benício, é um facto que em Portugal, aliás, agora numa destas conversas aqui no Coffee Break nós estávamos a ter, era exatamente sobre os aceleradores que existem para as startups no seio das universidades. E de que forma é que eles andam de mão dada com o setor privado. E isso é enxergar o potencial hoje em dia, tanto a conjugação entre o talento individual e a vertente empresarial, entre o estudante de engenharia formado na melhor escola e a própria escola que já tem essa ferramenta para apoiar. Portanto, sem dúvida nenhuma que também é uma das outras vertentes onde Portugal, eu acredito, está um passo mais à frente. Francisco, um ponto que eu gostaria de trazer aqui na nossa conversa, até para quebrar uma questão cultural também do que o brasileiro imagina ser oportunidades olhando Portugal. O primeiro ponto é que muitos empresários acreditam que eles vão para Portugal e vão poder usar o português como a língua principal de trabalho dele, e ele vai se relacionar falando em português. E aí, quando você vai para a prática, você percebe que Portugal tem como sua segunda língua o inglês, e quase todo português fala inglês.
E o mercado português é muito voltado para a dinâmica que esses relacionamentos são de língua inglesa. E aqui nós temos um problema, tá? No Brasil, por mais que você tenha uma dinâmica de mais escolas de inglês que podem existir no planeta, se fala muito pouco inglês. Que recado você daria para esse empresário no sentido de não se iludir? Apesar de termos uma língua mãe parecida, porque não é igual, nós vamos para lá e o empreendedor precisa ter claro que ele vai ter que ter uma matriz e se preocupar também com a formação, até no sentido da língua, o que é algo que parece ser basilar, né? Não, sem dúvida. Aliás, quando uma das vertentes que eu mencionava relativamente ao talento que existe em Portugal, competência linguística, quando nos referimos a isto, e em particular recorrendo ao ranking de desenvolvimento da IMD, em Portugal é o 7º país onde a competência linguística é maior. O que é que se entende por isso? Entende-se de que, como o Benício bem referia, é muito propenso a encontrar empresários cujo segundo idioma são completamente fluentes, particularmente em inglês, em espanhol, alemão e francês. Portanto, neste caso, se me permitem a ousadia do conselho para o empresário, é ter a noção de que a abertura a Portugal, a um mercado, neste caso, de 500 milhões de habitantes, como é o mercado europeu, é muito mais do que uma mera entrada, é muito mais do que uma porta. Significa também que se espera que o empresário que vai entrar tenha alguma preparação e perceba que a plataforma que pretendem utilizar, neste caso Portugal, é uma plataforma que vai ter os seus serviços altamente qualificados, mas as suas pessoas também. E neste caso são pessoas cuja competência linguística é muito, muito forte e que eu diria que é quase obrigatório conseguir dominar mais do que um idioma, porque aí sim vai ter a chave para abrir a porta para o tal mercado dos 500 milhões de consumidores. Muito, muito bom. É possível olhar algumas ações que tem como já organizadas para os próximos meses, próximo ano. É possível você falar um pouquinho sobre essas ações, até para que a gente possa, de repente, divulgá-las e ajudar o empresário a ter a ICEP também como um parceiro de negócio? Não, claro que sim. Infelizmente, em virtude da pandemia, nós tínhamos um calendário de atividades bastante intenso aqui para o Brasil. Em virtude, infelizmente, da pandemia, tiveram que ser adiadas. Algumas delas estão agora a acontecer e, portanto, o nosso calendário até ao final do ano até é bastante intenso. No entanto, há uma que eu gostaria de chamar particular atenção e que esperamos realizar no próximo ano, que é o Portugal Inova. Portugal Inova que, basicamente, o conceito por detrás desta iniciativa é a apresentação do novo Portugal. A apresentação, um pouquinho na sequência do que falávamos antes, deste Portugal tecnológico, pegando um pouco dos setores tradicionais, mas mostrando a sua vertente mais atualizada. É um seminário que foi organizado em 2018, iria ter lugar este ano, que nós teríamos vários oradores, speakers que trouxemos de Portugal para apresentar todas estas novidades. À parte disso, a nossa atividade, trabalhamos bastante ou participamos em vários eventos com as federações de indústria, temos como com as câmaras de comércio, vários seminários, e estamos totalmente abertos a receber propostas e a receber convites, onde possamos aqui conjugar estas sinergias. Mas a nossa ação, a ação da ICEP, pauta-se muito por este caminho. Poxa, eu queria agradecer ao Francisco Costa pela participação no nosso painel. Lembrando você que está nos assistindo, esse é o Atlantic Connection, na sua 4ª edição, aqui no Consulado Geral de Portugal, em São Paulo. A ICEP também fica nesse espaço físico. O Inova é um programa super interessante. O ano passado nós participamos dele também nos painéis. Olha aí, pessoal, existem organismos, instituições do próprio governo português atuando aqui no Brasil. É interessante que às vezes a gente desconhece esse tipo de movimento e eles estão aqui justamente para facilitar, para ampliarem as suas oportunidades e tirarem uma série de dúvidas. Como eu tenho dito ao longo desse evento, nessa manhã aqui em São Paulo e nessa tarde aí em Portugal, quando você fala em empreender fora do Brasil, empreender em outra nação, exige que façamos uma baita de uma lição de casa e um grande planejamento. Um deles, saber o que existe de oportunidades, saber o que existe de linhas. A Atlantic Hub atua justamente ajudando esses empresários com parceiros locais, que na verdade são locais, mas são do governo
português, que nos ajudam, que nos auxiliam e que facilitam. E aí eu deixo aqui para o Francisco as suas últimas considerações. Agradecimento a você, ao Hugo, por todo o suporte. O Hugo Pinho nos ajuda demais, agradecimento muito especial a vocês. Umas últimas palavras para a gente poder caminhar aqui para o fim do nosso painel, Francisco. Bom, novamente voltar a agradecer o convite da Atlantic Hub para participar neste Atlantic Connection, sem dúvida nenhuma um evento que começa a ser referência nas relações bilaterais e que nós temos todo, da parte da ICEP, temos todo o prazer em ser um dos apoiadores. Depois, obviamente, colocar-nos à vossa total disposição, como o Benício referia bem, nós estamos aqui sediados dentro das instalações do Consulado-Geral de Portugal em São Paulo. O Hugo, efetivamente, e toda a equipa está à vossa disposição e procuramos ter uma abrangência a todo o Brasil, apesar de estarmos concentrados aqui em São Paulo. E ficamos totalmente disponíveis para qualquer posterior contacto, na expectativa de qualquer evento, de qualquer objetivo de promoção que temos, trabalhando sempre nestes pilares que são fundamentais para a ICEP, de apoio à exportação portuguesa, de apoio à internacionalização da nossa economia, na captação de investimento direto estrangeiro, mas sobretudo nestas ações de promoção de Portugal como um destino atrativo e a apresentação de Portugal como um destino que, sem dúvida nenhuma, como dizem agora, está na moda, vai continuar a estar na moda e que apresenta todas as oportunidades para aqueles que quiserem estar na moda também. Pessoal, muito obrigado à ICEP, muito obrigado a você que está conosco. Lembrando que se você rolar a barrinha para baixo, você vai ver aí todos os painéis que vão acontecer ao longo do dia. Não esqueça que na parte da tarde nós temos uma super oportunidade. Francisco comentou aqui sobre startups. Na parte da tarde nós temos um painel exclusivo sobre investimento em startups com a Core Angels Atlantic. Eu vou mediar esse painel junto com João Getter, nosso especialista de relacionamento com o investidor, e Maurício, que vai falar lá de Portugal, que é o nosso principal, é o cara que fala com as startups e que leva para um comitê de investimento. Olha que bacana, a gente vai ter um comitê de investimento ao vivo. 8 startups se apresentarão ao vivo aqui para vocês. Na verdade, a gente terá a apresentação dessas startups e depois vamos participar de um comitê. Ou seja, fica até o final conosco. Obrigado, ICEP, obrigado, Consulado. Até daqui a pouquinho eu volto com o próximo painel. Obrigado, pessoal. Até mais.